E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre compliance, um tema que é novo, um tema interessante no campo aí dos concursos públicos, não era tão recorrente, agora já vem aparecendo aí em alguns editais. Por isso mesmo a gente está estudando aqui para essa prova que você vai fazer. Vale destacar que o compliance, ele representa, traduzindo aqui em termos literais, traduzindo seria integridade, tem a ver bastante com o respeito às normas, o cumprimento dos programas de integridade. Normalmente vem dentro do tema tratado aí como anticorrupção, anti-descumprimento de normas, né? Então, nós vamos estudar aqui, para a gente começar, o conceito do compliance. O que vem a ser o compliance? Porque quando eu falei que é um tema novo, ele não é novo de idade, de surgimento mesmo, não é novo de origem, não. Porque isso já se trabalha há muitos anos. Ele é novo em concurso público, que não é muito comum esse tipo de assunto nos editais. Mas tá aí, já que a gente tem que estudar isso para a prova, vamos começar aqui falando primeiro do conceito. O que vem a ser o compliance? Vamos comigo então, pessoal, dá uma olhadinha. Então tá aí, compliance, compliance, como seria a pronúncia. E aqui tá, o termo compliance origina-se da língua inglesa e significa conformidade, tá aí, significa conformidade, cumprimento, observância, é um conjunto de medidas internas de organizações governamentais ou não que visam a fazer cumprir as legislações, políticas, diretrizes de combate à corrupção. Então, tá aí. Compliance quer dizer, então, conformidade. Uma organização que já foi submetida a processos de, pode-se dizer, de imagem, de crises de imagem dentro do contexto onde ela está vivendo, elas normalmente querem promover programas de compliance, programas de integridade, organizações que prezam pelo nome, prezam por cumprimento às normas, regras, pela ética, pela moral, pela integridade, normalmente valorizam e têm um programa de compliance. Quanto maior é a organização, é mais comum que ela tenha o seu próprio programa de compliance. Programa de integridade, de conformidade, prezando pelo respeito às normas, respeito às regras, promovendo uma imagem organizacional melhor. Então, tá na tela de novo, dá uma olhadinha então. O conceito então é esse, lembrando que são medidas então que previnem e minimizam os riscos de violação das normas. E por isso esse assunto é muito relacionado ao gerenciamento de riscos, a gestão de riscos. Nesse caso, o objetivo aqui é evitar, nesse caso, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade. Então, o conceito de compliance está associado a essas medidas que previnem os riscos, minimizam os riscos dentro de uma organização, beleza? Bom, vamos agora falar de outro assunto também importante para vocês, que é o suporte da alta administração em relação a esses programas de compliance. Olha, a gente tem no dito popular aquela frase que diz que o falar ele ensina, mas o exemplo ele arrasta. Tem várias formas de falar do mesmo dito popular. A gente vai colocar ele aqui logo na sequência. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: se a alta administração ela promove práticas, ela executa práticas de integridade, de conformidade, de respeito às normas, de ética, de moral, consequentemente, isso se repassa para os demais níveis de hierarquia. Então, o suporte da alta administração é imprescindível para uma adequada e efetiva implantação de programas de integridade. É imprescindível reconhecer o papel da alta administração na efetiva implantação desses programas de compliance. Vamos para a tela, dá uma olhadinha. Então, qualquer programa de compliance deve receber apoio constante dos mais altos executivos da organização. Vale destacar, então, que as organizações que possuem um programa de compliance efetivo normalmente possuem um profissional que tem a atribuição de ser o responsável pela área de compliance e, consequentemente, representa também o apoio
da alta administração. Então, as organizações que prezam por um programa de integridade, um programa de compliance, elas nomeiam um indivíduo para ser o coordenador desse programa de compliance, para ser uma referência na organização para essa implantação, para esse programa de compliance. Agora, como que o indivíduo poderia ser ali o coordenador, atuar como liderança nesse programa de compliance, sem que ele tivesse autoridade, autonomia, sem que ele tivesse aí atribuições desse nível para poder, de algum modo, colocar efetivamente para funcionar o programa de compliance. Resumindo, dá uma olhada na tela. Olha só. O responsável pela área de compliance deve ter autoridade, deve ter autonomia e deve ter recursos. Claro, a autoridade ele tem que ter em níveis suficientes. Autonomia em nível suficiente e recurso em nível suficiente. Não tem como o indivíduo responsável pela área de compliance trabalhar sem ter autoridade. Ninguém respeita. Sem ter autonomia, sem ter recursos. Então, tá aí. Ele tem que ter autoridade, autonomia e recurso, tudo em níveis suficientes, tá? Tudo em níveis suficientes, beleza? Então, esse é o padrão de suporte da alta administração. Vale destacar que sem isso, sem o quê, pessoal? Sem autoridade, sem autonomia, sem recurso, o programa de compliance será eficaz e efetivo na prevenção. Ou seja, sem isso, dificilmente o programa compliance será eficaz e efetivo na prevenção, na detecção e até punição de condutas empresariais antiéticas. Então, para o indivíduo prevenir, detectar ou punir, né? Então, vamos colocar aqui, para ele prevenir, para detectar, para punir condutas empresariais antiéticas, tem que ter autoridade, tem que ter autonomia e tem que ter recurso, tá bom? E aí, o porquê do suporte da alta administração? Aí tá aqui aquele dito popular, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é importante saber que a alta administração, ela pode representar o seu suporte de várias formas. Reconhecer o comportamento ético dos colaboradores, então, valorizar um comportamento diferenciado, valorizar um padrão ético de comportamento. De fato, isso mostra o suporte da alta administração para com os programas de compliance. Vamos voltar no slide? Formalizar elogios e documentar os padrões éticos da organização. Também é uma forma de representar esse suporte se a alta administração está presente constantemente, participar de treinamentos, buscar maior integração entre as unidades da organização. Um treinamento onde a alta administração participa ativamente, está presente, tem efeitos muito superiores do que aqueles treinamentos que não envolvem a alta administração. Então, também de grande relevância o envolvimento da alta administração nos processos de treinamento, de preparo, dentro desse contexto, como se fosse modo de esboçar, de representar esse apoio dela. Vamos mais, dá uma olhadinha. Desenvolver ações preventivas e promover uma imagem positiva da organização. Isso também é uma forma de dar suporte aos programas de integridade, compliance. A alta administração deve praticar as regras e ser um exemplo no cumprimento dos princípios e práticas de compliance. Lembre-se, novamente, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o dito mais clássico que tem, que cabe bem aqui, que seria o suporte da alta administração para uma efetiva implantação dos programas chamados de compliance. Então, grande papel dela no que se refere a apoio e suporte aos programas de integridade, programas de compliance. Então vimos já o suporte da alta administração e vimos o conceito. Agora a gente vai falar sobre o código de conduta. Sobre o código de conduta tem algo interessante para falar. O nome é Código de Conduta. Nós vamos formalizar, agora nós temos aí um documento que formaliza as condutas, aquilo que a organização leva
leva como prática, como padrão de comportamento e que deve impactar todos, deve servir de referencial para todos que compõem a organização. Dá uma olhadinha no slide então, vamos lá. O outro tema que vocês também têm que levar para a prova é o código de conduta. É mais um pilar desse programa de compliance, tá? É um documento, como eu disse, tá aí um documento que formaliza uma lista de direitos e obrigações de várias partes interessadas, que são os chamados stakeholders. Sendo diretores, gerentes, funcionários, parceiros comerciais em geral, entre outros. Então, olha só, código de conduta é documento que formaliza lista de direitos e, olha aqui, principalmente, obrigações das partes interessadas. Então é interessante que a organização ela tem um conjunto de valores, um conjunto de princípios que orientam todos que a compõem e até indivíduos externos à organização, fornecedores, clientes, tudo isso sofre impacto, os stakeholders sofrem impacto pelas medidas adotadas pela organização. O que tem que ficar claro é que o código de conduta, olha que nome sugestivo, código de conduta é um documento que vai formalizar isso para a organização. Então, é interessante lembrar o papel do código de conduta. Dá uma olhadinha no slide, tem mais, olha só. Esse documento será utilizado como referencial para gestores e funcionários acerca do que tem que ser feito na organização. Servirá para representar o compromisso da empresa com o programa Compliance. Então, para eu representar o compromisso da organização com o programa de compliance, está aqui o código de conduta. Atenção para um detalhe. Esse código de conduta segue algumas características. Dá uma olhadinha no slide, olha só. Em regra, um código de conduta deve ter uma mensagem do dirigente máximo da organização, olha só, atenção. Mensagem do dirigente máximo da organização é um modo de mostrar o apoio da alta administração, o suporte da alta administração ao programa de compliance. Vamos lá então, mensagem de um indivíduo que compõe a alta administração. Dá uma olhadinha no slide, vamos lá. Tem que ter, então, mensagem do dirigente máximo da organização. A linguagem, pessoal, tem que ser clara e acessível, inteligível. Não tem sentido um código de conduta sem uma linguagem clara, inteligível, difícil, fácil para entender, claro que tem que ser fácil. Difícil para entender não tem sentido. Então tem que ser inteligível, clara, objetiva. A linguagem tem que ser respeitando o princípio da clareza. Vamos voltar no slide então? O objetivo bem definido tem que estar também como característica desse código de conduta e tópicos mais relevantes. Ou seja, devemos destacar os tópicos mais relevantes. Então é importante saber que até agora nós estudamos então o conceito de compliance, nós falamos do suporte da alta administração e agora nós falamos do código de conduta. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre controles internos, vamos falar também sobre treinamentos relacionados ao compliance. Tudo bem, pessoal? Um abração para vocês, bons estudos, até mais.